Em tempos como o que estamos vivendo, né, nós temos que olhar com coragem nossos problemas e medos. E é o que justamente é uma parte difícil, porque às vezes as pessoas querem olhar para os problemas e para os medos, mas tantas coisas em sua volta acaba distraindo. Vou deixar isso para depois, deixar para depois. E o que acontece é que nós acabamos fugindo dessas situações, desses problemas. E aí, se você não encara o problema de frente, você também não consegue visualizar as soluções. Por que que as pessoas, às vezes, não querem examinar uma determinada situação? Não, depois eu vejo, depois eu vejo. Agora não, agora não. Elas ficam muito preocupadas com o meio e ficam se esquecendo do fim, né, de certa maneira. Não só tão absortas só nessa coisa transitória, né, dessa passagem, porque por ser uma passagem realmente exige do seu esforço. Vai ser um momento único na sua vida, mas ele é apenas um momento, né? Se você se preocupar toda vez em cada detalhezinho que você está passando sem olhar para o todo, você fica só olhando para as pedras ao invés de enxergar o horizonte de vez em quando. É bom para você manter o seu norte. E você sempre mudar de rumo, assim, é uma coisa que exige esforço, né? E que nesse mundo que estamos enfrentando agora, nos defrontamos com muitas mensagens obscuras e derrotistas. Filmes, a mídia, telejornais, eles sempre estão nos colocando diante de situações tristes, insolúveis, onde não se coloca essa esperança de uma melhora. E isso eu acho que contribui para manter esse clima de desânimo, não? Seu Ismael. É porque, como a Madeline tinha até conversado com a gente e outras pessoas, do jovem ter uma necessidade de identificação. Então, se eu estou no meu meio e vem cada vez mais mensagens pessimistas, mensagens que abafam a nossa busca por consciência, a tendência é que, se a gente traz algumas coisas que se identifiquem com isso dentro de nós, essa tristeza, como o Khalil tinha falado, essa coisa de você tentar e não conseguir, então, se nosso meio está permeado por essas mensagens e a gente der a mão para elas, pronto. A gente acaba vivendo nessa frequência mesmo. Agora, se o nosso meio fosse permeado por mensagens mais otimistas, mais leves, mais refrescantes, acho que muita gente acabaria descobrindo em si, fazendo ligações de identificação, até para a própria construção da personalidade, quando você é jovem ainda. Isso teria um grande valor, de você encontrar coisas boas ao seu redor com as quais você pudesse se identificar. Vocês falaram de liberdade, dessa coisa do feriado, de estar todo mundo saindo, correndo da rotina, né? E pega uma estrada de 5 horas, 6 horas só para você... Porque existe esse desejo de liberdade. E no jovem, mais ainda. Quando o jovem usa droga, ele está querendo ser livre, ele está querendo se afirmar, só que é uma coisa completamente oposta a isso. Ele vai ficando escravo, ele vai perdendo a liberdade. Então, esse desejo de sair dessa vida cotidiana, que a gente não aplica a propósito, ele é grande, é um desejo de liberdade. O que a gente tem que se perguntar é por que a gente não é livre, por que a gente não se sente livre. Qual é a verdadeira liberdade? Então, essa coisa da liberdade... Não, já está fazendo essas indagações? Por que a gente não é livre? O que é a verdadeira liberdade? O que é a verdadeira liberdade? O Khalil diz que tem essa coisa de uma trajetória histórica
de busca pela liberdade. Primeiro era a igreja que controlava, depois era o governo, o totalitarismo, depois a ditadura. Agora a gente, pelo menos no Brasil, a gente não tem nada mais que nos oprime. Até muitos jovens, eles têm saudade da revolução, porque eles não têm mais contra um poder superior de controle, pelo menos aparente, a que se voltar. Então, em muitos círculos se tem um saudosismo, se clama por revoluções e a gente tem que entender que a dominação hoje é bem mais sutil, nem por isso não é forte como foram as dominações, e o desejo de liberdade persiste. Só que agora a gente, pelo menos no Brasil, não vai se voltar contra o governo. Se voltar contra o sistema é uma coisa completamente vazia, é um senso comum, porque o sistema são pessoas e nada mais. Então, o sistema não existe como uma entidade separada que nos controla de forma autoritária. O que existe são pessoas e relações sociais. Então, o desejo de liberdade tem que ser pensado, tem que ser sentido. De fato, se pensarmos assim, ficaremos um tanto desanimados, né? Mas nós temos que tentar reverter a situação a partir de nós mesmos. Essa é a questão de contra governo, contra sistema. Esse negócio de ser do contra não é o que resolve, porque o indivíduo, ao agir dessa forma, ele acaba também deixando de olhar para si mesmo. E nós temos que tentar, né, encontrar o aproveitamento da vida. Para que estou aqui? E ter sonhos, né? E saber que as coisas não acontecem assim como mágica, que as coisas mudam de um momento para outro, né? Tudo é produto de uma contínua desenvolvimento. Se você tem um projeto, ele vai ser realizado na medida em que você tiver perseverança nele. Ou seja, eu quero, mas vamos encontrar muitas coisas que tentam nos desviar desse querer. E é nessa hora que nós temos que ser fortes. E quando você examina bem, mas eu quero mesmo, eu tenho esse objetivo, isso é bom para mim, eu quero fazer, eu quero... Então você vai reunir todos os meios. Se você simplesmente tem um projeto que você está fazendo ele por imitação, por um estímulo externo, é muito fácil você desistir dele, porque não é algo que nasceu dentro de você. Por isso que é importante examinar esse querer interior. O querer, ele é de uma grande força. E justamente por isso é que ele é tão bombardeado. O querer é o foco, né? Eu quero isso. Então você se posiciona naquela direção porque partiu de dentro de você essa vontade. E se você tiver a força de vontade, você tem que mantê-la viva.